Viver sempre foi um desafio, viver sempre foi algo assim, como eu poderia dizer aqui, árduo, difícil, é uma missão árdua, difícil, complicada. E nós temos que escolher, tomar uma decisão diante disso. Ou a gente se entrega, né? Ou a gente parte para cima, parte para dentro, como diz aqui o povo do meu estado, do lugar em que fui criado. Uma linguagem futebolística é partir para cima, meu filho. Claro que usando as armas espirituais, as armas de Deus, né? Conhecimento, o bom diálogo, sabe? E outras coisas mais. E, sobretudo, se resguardando em oração, porque hoje, até no mundo cristão evangélico, é onde nós temos encontrado pessoas terríveis que se passam por cristãs, pessoas que não têm amor próprio, não têm afeto, não têm consciência, né? E que estão dispostas a destruir vidas para alcançar os seus objetivos, certo? Então, se fosse para falar da maldade do ser humano, passaria aqui horas e horas para dar exemplos aqui de maldade e de esquemas para derrubar líder, para destruir vidas, para alcançar metas financeiras e etc. Passaríamos aqui o dia inteiro nesse negócio. Mas, irmãos, a minha palavra é uma palavra de encorajamento. Não confunda humildade, amor, mansidão com besteira, com bobagem, tá certo? Se prepare para a vida, se prepare para os embates. Vai aqui uns conselhos que parecem contraditórios e que às vezes parece até conselhos que motivam você a fazer alguma coisa de mal, mas não é isso. São conselhos de uma pessoa que sofre como você, que passa por lutas como você e que cansou, que resolveu agora lutar para sobreviver, pois essa é a temática aqui do nosso vídeo. Então, vamos lá para alguns conselhos, e são conselhos bíblicos, né? Provérbios 18, por exemplo, verso de número 24, diz que aquele que tem muitos amigos só sai perdendo. Eu sempre fui uma pessoa que... sempre fui, né, alguém que gosta de muitos amigos, de ter muitas amizades, porque afinal de contas ter amigo é uma coisa boa, né? Fazer amizades é algo bom, se relacionar com pessoas no sentido de ter amizade com elas é ótimo, mas os muitos amigos que a Bíblia fala aí, está falando especificamente de algo bastante interessante, que no meio de muitos amigos, diversas formas de pensar, diversas formas de agir, você pode se embaraçar. Então seja seletivo com as suas amizades, porque aquele que tem muitos amigos, Provérbios 18, 24, só sai perdendo. Em outras traduções, entre muitas confusões. Tem pessoas que ou têm amigos ou vive, como dizia minha avó, enfurnado na casa de alguém, certo? Ou ele perde a paz, certo? Então, aprenda a viver com os poucos, aprenda a ser uma pessoa mais próxima à sua família, né? Para você viver bem, para você estar livre de confusões. Outra coisa muito importante nessa guerra, fale pouco e só fale aquilo que você tenha capacidade de sustentar diante de reis, diante de quem quer que seja, tá certo? Fale pouco. Outra coisa muito importante, não mostre fraqueza. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a sua força será pequena. Então, no dia da luta, você tem que levantar a cabeça, negão, tá certo? Você tem que encarar esse salafrário, essa sem vergonha, seja lá quem for, certo? Peitar e não deixar que ninguém venha determinar as regras na tua vida, venha determinar o que você deve falar, o que você deve vestir, por onde você deve andar e etc. Respeite a todos, mas se levantar a voz para você, levante 2 vezes mais, tá bom? É um conselho para você, tá certo? Porque, desculpe o termo pejorativo, estou na casa de Deus, mas é uma verdade que meu avô ensinava: quem baixa demais mostra a bunda, tá certo? Quem se agacha demais para outro mostra o bumbum. Então,
se você quer de fato vencer, você tem que aprender a respeitar quem lhe respeita, certo? Agora, quem não lhe respeita, você aprenda a peitá-los com as mesmas armas que ele tem usado contra você, tá bom? Outra coisa bastante interessante é que você deve estar sempre, pautado, bem municiado de conhecimento, Procure ser uma pessoa inteligente, procure conhecimento em todas as áreas. Por quê? Porque uma pessoa que tem conhecimento, ela tem argumentos lógicos, argumentos irrefutáveis contra toda essa corja de bandido. Uma outra coisa muito importante que você tem que aprender é andar pelo certo, tá certo? Andar no caminho reto, fazer tudo certo. Compre, pague. Se não pode comprar aquilo, não compre, certo? Não se envolva em conversas alheias, não se envolva em fofoca, em fuxico, nada disso, beleza? Para você ter sempre autoridade contra os safados. Outra coisa que eu errei muito na vida é dar ouvidos à conversa, certo? É dar ouvidos à conversa, é ter peninha das pessoas. Você tem que ouvir, julgar e não deixar que as emoções prevaleçam, tá certo? No seu coração, certo? Porque muitas vezes uma pessoa que chega tristinha, contando uma historinha bonitinha, sabe, uma pessoa sofredora, na verdade, tenha cuidado, porque essa pessoa sofredora, coitadinha, seja alguém, certo? Maldoso, que cria o problema e se sai do problema se vitimizando. E aí você compra a briga dessa pessoa, daqui a pouco essa pessoa está do outro lado, comungando com os seus adversários, e você como inimigo e fofoqueiro da história, tá certo? Então você tem que aprender a falar pouco, tá bom? Aliás, a não dar atenção e não ter pena de bandido, certo? Porque todos nós sofremos e a gente não anda choramingando por aí, nem culpando pseudos pelos nossos fracassos e derrota. Quando você vê uma pessoa que reclama de igreja, reclama de pastor, reclama de tudo e atribui os seus fracassos a outrem, pode ter certeza, é vagabundo na parada. Então, um outro detalhe, além do conhecimento, além de você não dar ouvidos, saber julgar essas coisas, não se envolvendo, se você tem condições, faça arte marcial. Faça, é muito importante. Você não vai sair na porrada com ninguém, mas por mais absurdo que seja o conselho, tem pessoas, até no meio cristão, que tem a capacidade de peitar você, botar dedinho na cara e até lhe agredir fisicamente. Mas se ele sabe que você é uma pessoa graduado e é bom no que faz, filho, o neguinho vai lhe respeitar, tá certo? Por exemplo, eu sou graduado em kickboxing, sou graduado em karatê Shotokan e estou agora me graduando em Muay Thai. Assim também é minha família. A gente não sai daí por aí esbanjando porrada, pancadaria, mas se neguinho se meter a besta e eu tiver amparado pelas leis, filho, não penso duas vezes, tá bom? Não penso duas vezes, porque eu já perdi um filhinho, já vi minha esposa abortar nosso primeiro filhinho, porque gente desse tipo bota dedo na cara, afronta, fala o que quer, empurra, certo? E se deixar bate. Parece uma loucura, eu estou dentro da casa de Deus, mas é melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira, tá certo? Hoje o neguinho pensa duas vezes antes de fazer isso, duas vezes, e diga-se de passagem, sou bom no que faço, e eles sabem. Então dou esse conselho para que a sua autoestima esteja, certo, sempre elevada, para que ninguém venha tocar em você, na sua honra. Tá bom? Agora, naquilo que depender de você, evite o confronto físico, evite. Enquanto estiver no âmbito das palavras, você vai no âmbito das palavras, mas se partir para a agressividade, filho, imobiliza esse safado ou essa safada e mostre para ela e para ele que você não é trouxa, tá bom? São os conselhos aqui. Esse pastor está revoltado, ele está doidão. Irmão, me chame do que você quiser, mas só digo uma coisa para você: um dia, se você ponderar nessas coisas, quando você começar a vivenciar tudo aquilo que eu vivenciei em 20 anos de igreja, certo? Eu tenho 25 anos de evangelho, 20 anos de igreja, você vai começar a perceber que eu estou falando uma coisa boa para você, tá bom? Eu ensino os meus filhos a se defenderem, ensino minha esposa a se defender, verbalmente como fisicamente, certo?
e sobretudo, claro, orando a Deus para que Deus nos livre de todo mal, pois é isso que a Bíblia nos ensina. Então, irmãos, basicamente é isso que você tem que fazer, certo? Basicamente é isso para você conseguir vencer todos os safados dessa vida, porque eles estão em toda parte, eles brotam do chão, são pessoas terríveis, são pessoas de uma índole diabólica, satânica. Outra coisa que você tem que estar pronto, e a última delas, entenda que todo mundo que está em sua volta, e que suas muitas amizades, e as pessoas que batem no seu ombro, principalmente, escute isso, principalmente os crentes, principalmente eles, não os verdadeiros, vou repetir, não os verdadeiros, mas principalmente aqueles que pagam de santo, líderes religiosos, que dizem assim, não, homem de Deus e tal. Se eles souberem que você fez alguma coisa de errado, ainda que não seja, eles vão lhe excomungar, eles vão jogar você na lona, eles vão acabar com você, eles vão lhe excluir das coisas, certo? E aí você vai ver que muitos líderes desses apoiam a putaria, vagabundagem, viadagem e tudo aquilo que não presta, eles vão estar fazendo, colocando em cima do altar, tá bom? Porque eles fazem aquilo que lhes convém fazer, aquilo que de alguma forma para eles é vantagem, tá certo? Mas não acreditem no amor, no perdão desse povo não, que esse povo é falso. Não todos, mas são falsos, são hipócritas, tá certo? Então aprenda que se você está numa igreja, congregue aí, permaneça onde Deus colocou, mas não dependa de macho ou de fêmea para adorar a Deus, tá certo? Viva a sua vida, faça a obra de Deus, congregue porque é bíblico, respeite todos os líderes porque é bíblico. Agora não fique viajando na onda de que eles vão lhe ajudar, que vão lhe dar oportunidade para você crescer. Não, agora aprenda o seguinte, que brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Ninguém pode esconder debaixo do alqueire um candeeiro, nem uma cidade que foi edificada sobre um alto monte. Eu, graças a Deus, tenho um ministério abençoado e ninguém tem abafado meu ministério, embora tenha tentado bastante, porque eu vivo em oração. Já estou aqui na igreja para fazer isso, orar. Mas hoje eu tenho a consciência que só eu e Deus, e eu e Deus, ou você e Deus, é a maioria. Que Deus te abençoe, negão. Fique em paz.